Oh, aleluia! Aleluia! Deus me trouxe hoje aqui para te dizer que a tua origem não determina o teu destino. Eu acho que você não entendeu. Deus me trouxe hoje aqui para te dizer que a tua origem não determina o teu destino. Ei, fala assim comigo: a minha origem não determina o meu destino. Agora você vai ser profeta de Deus, com voz de profeta, olhar de profeta, dedo de profeta. Você vai apontar para a pessoa que está do teu lado e vai dizer: a tua origem não determina o teu destino. Fala, profetiza sobre ele, profetiza sobre ele, profetiza sobre ele. Isso mesmo, a tua origem não determina o teu destino. Por que, pastor? Porque o teu Deus é poderoso o suficiente para fazer com que uma estéril seja mãe de filhos. Porque o teu Deus é poderoso o suficiente para fazer com que uma mulher que padecia de uma hemorragia há 12 anos possa ser curada e voltar para casa de cabeça em pé. Porque o teu Deus é poderoso o suficiente para fazer com que um cego de nascença volte a enxergar, um paralítico volte a andar, um possesso agora liberto se torne o maior evangelista da sua época. Porque o teu Deus é poderoso o suficiente para fazer com que um homem que tinha sido morto e sepultado ressuscite ao terceiro dia. O teu destino não vai ser determinado pela tua origem. Ei, olha para mim no nome de Jesus. A tua origem não vai ser determinada pelas circunstâncias. Por quê, pastor? Porque Deus conhece quem você é, de onde você veio e como você está. Nas últimas semanas, nós ministramos sobre alguns profetas. Eu me lembro de termos ministrado sobre Elias. Eu me lembro de termos falado sobre Eliseu. Semana passada nós ministramos sobre Jonas. E hoje nós vamos compartilhar a história de um juiz. Fala comigo, Jefté. Coloca uma pastilha na boca que vai sair. Fala comigo, Jefté. Um bom nome para colocar no teu filho. Abre comigo em Juízes, capítulo 11, a partir do versículo número 1. Juízes, capítulo 11, a partir do versículo número 1. Aleluia. Assim diz o texto. Era então Jefté, o gileadita, valente e valoroso, porém, fala comigo, porém, filho de uma prostituta, fala comigo, mais Gileade gerara a Jefté. Gileade também teve filhos da sua esposa. Esses filhos cresceram e expulsaram a Jefté, dizendo: você não herdará nada na casa de nosso pai, porque é filho de outra mulher. Então Jefté fugiu da presença de seus irmãos e foi morar na terra de Tobi. Ali, diz o texto, alguns homens sem valor se ajuntaram a ele e o seguiam. Passado algum tempo, os filhos de Amon entraram em guerra contra Israel. Quando os filhos de Amon atacaram os anciãos de Gileade e foram buscar Jefté na terra de Tobi, disseram a Jefté: venha ser o nosso chefe. Pegou para podermos lutar contra os filhos de Amon. Porém Jefté disse aos anciãos de Gileade: vocês não são aqueles que me odiaram e me expulsaram da casa de meu pai? Por que vem a mim agora quando estão em aperto? Os anciãos de Gileade responderam a Jefté: é por isso que agora estamos voltando a você. Venha conosco e lute contra os filhos de Amon. Seja o nosso chefe sobre todos os moradores de Gileade.
Então Jefté perguntou aos anciãos de Gileade: se vocês me fizerem voltar para combater os filhos de Amon, e o Senhor os entregar nas minhas mãos, então eu serei o chefe de vocês? Os anciãos então assim responderam: o Senhor é nossa testemunha de que faremos como você diz. Então Jefté foi com os anciãos de Gileade, e o povo o pôs por cabeça e chefe sobre si. E Jefté proferiu todas as suas palavras diante do Senhor em Mispa. Uma pequena introdução para que você possa entender o texto dentro do seu contexto. A história, a cultura, a liderança do povo de Deus, no seu início, ela era transmitida de pai para filho. Abraão, que teve como sucessor Isaac, Isaac, que teve como sucessor Jacó. É por isso que a palavra vai falar sobre o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. A palavra diz que o povo de Deus passou por um período de grande escassez. Nisso, José, filho de Jacó, que estava no Egito e que agora era governador, convidou todo o povo de Deus, juntamente com seus pais e irmãos e familiares, para se mudarem para o Egito. Eles se mudam para o Egito, tá pegando? Eles se mudam para o Egito. No Egito, diz a palavra do Senhor que José, ele morre. E depois que José morre, o povo de Deus, ele é escravizado. Nisso, Deus levanta um libertador. Fala comigo, Moisés. Moisés é aquele que dirige o povo de Deus pelo deserto em direção à terra prometida. Moisés morre antes de entrar, mas levanta um sucessor. Fala comigo, Josué. Josué é aquele que entra com o povo na terra que emana leite e mel. É aquele que juntamente com o povo acessa a terra da promessa. Os anos passam, as estações passam, o tempo passa e o povo se esquece de quem o trouxe para a terra da promessa. Eles começam a levantar outros deuses, adorar outros ídolos, levantando outros ídolos. Nesse momento a palavra vai dizer que cada um fazia aquilo que julgava ser o certo. Um ambiente de conflito, de confusão. E em alguns momentos, olha para mim, o povo tinha alguns lapsos de sensatez e orava a Deus pedindo um guia, pedindo um líder, pedindo alguém que pudesse conduzi-los. E é justamente nesse momento que Deus começa a levantar juízes. Ao total, nesse período, Deus levanta 12 juízes. Jefté, isso mesmo, Jefté é o 8º juiz levantado por Deus. Fala mais uma vez comigo. A minha origem não determina o meu futuro. A história desse juiz, ela começa com um porém e um mais. E se tem uma coisa que eu aprendi na jornada da fé, olha para mim, é para que todo porém que o mundo te impõe, há sempre um mais de Deus. Eu vou repetir para ver se te acorda. Para todo porém que a vida te impõe, há sempre um mais de Deus. Fala para esse irmão que está do teu lado, diz assim para ele: meu irmão, para todo porém na tua vida, tem um mais de Deus te esperando. Fala para ele: tem um mais de Deus te esperando. Era para ter morrido mais, era para ter desistido mais, era para ter retrocedido mais, era para ter abandonado mais, era para ter jogado a toalha mais, porque para cada porém que a vida te impõe, tem sempre o mais de Deus. O texto
texto começa dizendo: era então Jefté, o gileadita, valente e valoroso, porém filho de uma prostituta. Mas Gileade gerara a Jefté. O texto começa abordando as suas qualidades e conclui revelando o seu problema, o seu desafio, o seu porém. Olha para mim. Todos aqueles que foram chamados por Deus carregavam um porém. O porém na história de Sara era ser estéril. O porém na vida de Moisés era ser gago. O porém na vida de Gideão era ser medroso. O porém na vida de Pedro era ser inculto pescador. O porém na vida de Jeremias era ser novo demais. Acontece que os nossos poréns, Lagoinha, não intimidam Deus. Os nossos poréns não limitam Deus. Os nossos poréns não impedem Deus, porque para cada porém tem o mais de Deus te esperando. Oh. Uma vez que o seu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E se tem uma coisa que Deus gosta de fazer, pegou, é levantar as coisas loucas para confundir as sábias, as fracas para confundir as fortes, as que não são para confundir as que são. Para todo porém existe um mais de Deus. Sara foi alcançada pelo mais de Deus. Moisés foi alcançado pelo mais de Deus. Gideão foi alcançado pelo mais de Deus. Pedro foi alcançado pelo mais de Deus. Jeremias foi alcançado pelo mais de Deus. E eu profetizo que essa noite você, a tua casa e tudo aquilo que carrega o teu nome está sendo alcançado pelo mais de Deus. Oh! Tem porém, não tem? Contudo, tem também mais. E o mais de Deus sempre será mais forte e mais poderoso do que qualquer porém sobre a tua vida. Era estéril, mas foi alcançada pelo mais de Deus e se tornou mãe de muitos. Era gago, mas foi alcançado pelo mais de Deus e se tornou o maior libertador que o povo de Deus já teve. Era medroso, mas foi alcançado pelo mais de Deus. Em um só dia derrotou 135 mil homens. Era pescador, mas foi alcançado pelo mais de Deus e se tornou o líder da igreja. Era jovem demais, mas foi alcançado pelo mais do Senhor e se tornou um dos maiores profetas de Israel. Porque a tua origem não determina o teu destino. A tua origem não determina a tua promessa. A tua origem não determina o teu futuro. Para todo porém, tem um mais de Deus esperando por você. Chegou o cativo, mas vai sair liberto. Chegou o enfermo, mas vai sair curado. Chegou sem força, mas vai sair renovado. Chegou com medo, mas vai sair encorajado. Porque a tua origem não determina o teu destino. O texto continua e diz que Jefté, logo que seu pai falece, ele é expulso pelos seus irmãos. E além de ter sido expulso pelos seus irmãos, uma vez que eles não queriam compartilhar a herança com ele, visto que ele tinha um porém. Não nessa igreja, em outro lugar. Aqui não. Você conhece algumas pessoas que preferem ver os defeitos? Ai, começou.
Pessoas que preferem ver os defeitos a celebrar as qualidades. Você conhece esse tipo de gente? Você conhece aquele tipo de gente que prefere enaltecer os erros ao se alegrar com os acertos? Olha para mim. Jefité, ele era valente, ele era valoroso, mas os seus irmãos preferiram enxergar os seus porém. De onde ele é? De onde vem tanto poder? De onde vem tanta autoridade? Não é ele o filho do carpinteiro? A sua mãe Maria não caminha entre nós? Não veio ele de Nazaré? Está curando? Quem é? Está libertando? Quem é? Está fazendo milagres? Quem é? Ei! Se até com Jesus preferiram enxergar os seus poréns, até que reconhecer os seus mais, por que você acha que com você vai ser diferente? Acontece que eu tenho uma boa notícia para te dar nessa noite. A rejeição sempre, forever, em inglês, sempre estará na rota daqueles que foram chamados por Deus. Escuta, a rejeição na vida de uma mulher de Deus, a rejeição na vida de um homem de Deus, não tem o poder de pará-los. A rejeição na vida de um homem de Deus, a rejeição na vida de uma mulher de Deus, na verdade, os impulsiona para ir ainda mais longe e ir ainda mais rápido. A rejeição na vida de um homem de Deus é como um adubo. Mentira, pastor, me prova, eu te provo. Davi. A rejeição na vida de Davi o parou ou acelerou o seu propósito? Ai! Tá forte. O pai esqueceu dele. Os irmãos rejeitaram. Saul desacreditou. Diziam: ele não pode, ele não consegue, ele não tem. Quanto mais diziam ele não pode, ele não consegue, ele não tem, mais ele se aproximava do trono, mais ele se aproximava do seu propósito. Por quê, pastor? Porque as tuas impossibilidades não definem o teu destino. Os teus limites não definem o teu destino. A falta de recursos não define o teu destino. O teu presente não define o teu destino. Bravo! Glória a Deus! Glória a Deus! Diagnóstico de Jefité. Perdeu o pai. Foi expulso de casa pelos irmãos. Roubaram a sua herança. Repito, foi expulso de casa pelos irmãos. Perdeu o pai. Roubaram-lhe a sua herança. Com José também aconteceu algo semelhante. Mentiram para José. Roubaram-lhe a capa, lançaram-no na cisterna, o venderam como escravo, o colocaram na prisão. Acontece que quando Deus tem algo com alguém, não adianta tramar, não adianta mentir, não adianta enganar, não adianta colocar o teu nome na boca do sapo, não adianta querer armar cilada, porque quando Deus tem algo com alguém, aquilo que os céus determinam, a terra não elimina. Aquilo que os céus determinam, Lagoinha, a terra não elimina. Tentaram parar Jesus recém-nascido, conseguiram? Tentaram parar Jesus na cruz, conseguiram? Tentaram parar Jesus até mesmo no túmulo, conseguiram? Ao terceiro dia. Ao terceiro dia.
Ao terceiro dia, ele ressuscitou. E se não bastasse ter ressuscitado, também expôs publicamente principados e potestades, triunfando sobre eles na cruz. Tentaram te parar no ventre, conseguiram? Tentaram acabar com o teu casamento, conseguiram? Tentaram te tirar do teu propósito, conseguiram? Tentaram cessar o teu ministério, conseguiram? Porque a tua origem não determina o teu destino, a tua origem não determina a tua promessa, a tua origem não determina o teu futuro. Com José, quanto mais os homens queriam prejudicá-lo, mais favorecido ele era por Deus. Com José, quanto maior a trama dos homens, mais perto ele ficava do governo. Eu declaro que a rejeição da terra não te torna rejeitado nos céus. Que o abandono da terra não te torna abandonado pelos céus. Que a crise na terra não te torna em crise nos céus. Que os prejuízos ocasionados pela terra não te torna prejudicado pelos céus. Porque as tuas circunstâncias não definem o teu destino. Os irmãos de Jefité o estão punindo por causa dos seus poréns. Por sua vez, Deus o está agraciando por causa dos seus mais. Enquanto tem gente falando dos teus poréns, presta atenção. Enquanto tem gente focado nos teus poréns, Deus está prestes a revelar os teus mais. Desse lugar pode vir alguma coisa boa, dizem os homens. Deus responde: nele o padrão muda. Dessa família pode vir alguma coisa, dizem os homens. Deus responde: nela o padrão muda. Desse passado pode vir alguma coisa boa, dizem os homens. Deus responde: nele o padrão muda. Porque naquilo que o homem colocou um ponto final, eu substituo por um mais. Meu Deus. Jefité dormiu na sua casa, com a sua família, com uma herança, e se acordou sem casa, sem família e sem herança. Para muitos, o retrato perfeito do fim. Para muitos, o cenário ideal do acabou, do não tem mais jeito, do terminou, do ficou por aqui. O texto diz que Jefité foge, ele vai embora, porque provavelmente ele estava sendo ameaçado de morte. E o texto vai dizer que ele vai para uma outra cidade. Ele vai para essa outra cidade, e nessa cidade ele se faz de vítima, sim ou não? Ele vai para essa outra cidade, e nessa cidade ele diz: eu quero morrer, sim ou não? Ele vai para essa outra cidade, e ele diz nessa outra cidade: eu vou desistir, sim ou não? Ele vai para essa outra cidade, e nessa outra cidade ele diz: eu paro por aqui, sim ou não? Ele vai para esse outro lugar, e nesse outro lugar, sabe o que ele faz? Ele lidera. Ele empreende. Ele avança. Ele conquista. Perdeu tudo, mas não perdeu a capacidade de sonhar e realizar.
Tiraram tudo dele, mas não tiraram dele a vontade de continuar. Roubaram a sua herança, mas não roubaram a sua fé. E se tem uma coisa que você e eu sabemos, é que um homem sem fé é imparável. Um homem sem fé é inabalável. Um homem sem fé é indomesticável. Um homem, uma mulher com fé, ninguém pode parar. Glória a Deus. Você tem duas escolhas: cristalinas e límpidas. Você pode se vitimizar, murmurar, reclamar, baterista, vem comigo, aceitar, ou você pode se levantar e dizer que maior é aquele que está comigo do que aquele que está no mundo. Você pode se levantar e dizer: se Deus é por mim, quem será contra mim? Você pode se levantar e dizer: agindo Deus em meu favor, quem impedirá? Você pode se levantar e dizer: 7 vezes o justo cairá e 7 vezes Deus o levantará. O vitimismo faz homens livres viverem em gaiolas. A expulsão, a rejeição, o ódio, a raiva poderiam ter aprisionado Jefté se assim ele quisesse, mas ele decidiu recomeçar. Ele escolheu viver uma nova história. Eu não posso ser quem eu nasci para ser aqui, então eu vou ser quem eu nasci para ser lá. Mas parar eu não vou parar. Desistir jamais, retroceder nunca. Eu não posso fazer aquilo que eu nasci para fazer aqui, então eu vou fazer aquilo que eu nasci para fazer lá. Mas parar eu não vou. Desistir jamais, retroceder nunca. Eu não posso receber aquilo que eu nasci para receber aqui, então eu vou receber aquilo que eu nasci para receber lá. Mas parar eu não vou. Desistir jamais, retroceder nunca. Olha para esse irmão que está do teu lado e diz assim para ele: parar eu não vou. Desistir jamais. Me dá por vencido nunca. Fala para ele. Tá bom? Uma nova página na vida de Jefté. O texto diz que ele não liderou os melhores. Presta atenção, já vou terminar. Eu já vou terminar. Como vocês são falsos. Na nova página da vida de Jefté, o texto vai dizer que ele lidera não os melhores, mas os piores. O texto vai dizer que ele lidera homens que não tinham valor. Olha para mim. Só consegue acreditar naquele que a sociedade descartou, um homem que um dia sentiu na pele o que é ser desacreditado. Só consegue dar uma oportunidade, uma chance para alguém, um homem que um dia sentiu na pele o que é ter todas as portas fechadas. Com Davi aconteceu o mesmo. A palavra vai nos dizer que Davi, ele foi expulso pelo seu rei. Ele foi perseguido pelo seu rei. Ele foi caçado pelo seu rei. E a palavra vai dizer que Davi, ele foi parar dentro de uma caverna, na caverna de Adulão. E sabe quem é que estava lá? Os piores. Lá estavam os endividados, lá estavam os amargurados, lá estavam os angustiados. E olha para mim, porque um homem decidiu acreditar naqueles que a sociedade tinha descartado. 400 endividados se tornaram 400 valentes. 400 angustiados se tornaram 400 valentes. 400 amargurados se tornaram 400 valentes. Porque é exatamente o que Deus faz. O caído ele levanta, o ferido ele cura, o enfermo ele sara, o sem forças ele coloca de pé, e o perdido ele salva.
Deus está te encontrando hoje na tua pior versão, para te dizer que a tua pior versão não intimida Ele, para te dizer que a tua pior versão não o repele, para te dizer que a tua pior versão não o impede. É na tua pior versão, do jeito que você está e no lugar em que você se encontra, que Deus vai mudar a tua sorte. Porque a tua origem não determina o teu destino. Uma caverna pode ser o fim da linha para alguns, mas também pode ser o começo para muitos. Eu vou terminar. Jefité está longe de casa. Ele está em uma terra estrangeira. Ele está junto de homens problemáticos. Olha para mim no nome de Jesus. Acontece que aonde um homem e uma mulher de Deus chegam, o ambiente muda. Sabe por quê? Porque quando um homem e uma mulher de Deus chegam nesse lugar, eles não são influenciados, eles são influenciadores. A piadinha acaba, os rótulos caem por terra, o cenário é transformado, aqueles que não tinham valor passam a ter preço, aqueles que eram descartados passam a fazer parte do exército. Os problemáticos agora são soldados, porque a tua origem não determina o teu destino, porque a tua origem não determina a tua promessa, porque a tua origem não determina o teu futuro. O texto diz que aqueles que o expulsaram, Jefité, humilharam Jefité. O texto diz que aqueles que rejeitaram Jefité, agora o estavam procurando. Sabe onde Jefité estava? Numa cidade chamada Tobi. Olha para mim. O lugar em que Jefité estava não foi o lugar escolhido por ele, mas foi o lugar escolhido por Deus para encontrá-lo. Pastor, eu não entendi, então eu vou te explicar. Você não escolheu estar onde está. Você não escolheu viver o que está vivendo. Você não escolheu passar pelo que está passando. Você não escolheu se encontrar da maneira como você se encontra. Você não teve opções, mas vai ser exatamente onde você está, do jeito que você está e na circunstância que você está, que o teu Deus vai mudar o teu destino, que o teu Deus vai mudar o teu futuro, que o teu Deus vai te alcançar. Aqueles que tinham expulsado porque o odiavam por causa dos seus poréns, o rejeitaram, agora voltaram. Se lembraram dele. Sabe o que é que Deus me pede para te dizer? O teu nome está sendo lembrado. O teu nome está sendo lembrado. Enquanto nós... levantou a mão lá no fundo. Ele tá lá. Ei, o teu nome está sendo lembrado naquela mesa. O teu nome está sendo lembrado naquele lugar que você queria entrar. O teu nome está sendo lembrado naquele ambiente que você gostaria de acessar. O teu nome está sendo lembrado pelos céus. Enquanto você está aqui, pessoas estão dizendo: chama Maria de volta, chama José de volta, chama Marcos de volta, chama João de volta, chama Stephanie de volta, chama Liane de volta, porque nós precisamos dele. Versículos 5 e 6. Os anciãos, eles encontram
e dizem: venha, Jefité, ser o nosso chefe. Lagoinha, Lagoinha, Lagoinha. Mas ele não tinha sido expulso? Ele não tinha sido rejeitado? Ele não tinha sido mandado embora? Ele não tinha sido humilhado? Agora querem que ele volte? E mais, não querem só que ele volte, mas agora querem que ele volte como chefe. Não só querem que ele volte, mas volta como nosso comandante. Não só querem que ele volte, mas volta como nosso rei. Não só querem que ele volte, mas volta como nosso juiz. Não só querem que ele volte, mas volta como nosso líder. Mas ele não era filho da prostituta? Ele não tinha sido deserdado? Ele não era fugitivo? Olha para mim. A probabilidade dessa reviravolta acontecer era nenhuma, até que uma guerra, pum, explode. Depois você lê todo o texto. Aí eu posso falar o que eu quero falar? Se uma guerra tiver que acontecer para você ser restituído naquilo que Deus te entregou, prepare-se, porque uma guerra vai acontecer. Me chama a atenção que Jefité, ao ser expulso, rejeitado, desertado, humilhado, olha para mim, ele não foi para um lugar para tramar. Ele não foi para um lugar para arquitetar uma vingança. Ele não foi para um lugar para pensar como dar o troco. Sabe por quê? Jefité sabia que o Senhor era o seu juiz. Jefité sabia que a resposta viria do Senhor. Jefité sabia que não era na força do braço fofo. Jefité sabia que tinha que ser pelo poder do Espírito. Jefité sabia que aquele que o trouxe como primogênito e colocou sobre ele uma herança não errou, não falhou, não se enganou, não se confundiu. Jefité sabia que aquele que o levantou como primogênito e colocou nas suas mãos uma herança era fiel, é justo para cumprir. Que vontade de virar uma vigília. Que vontade de cair no chão. Os anciãos o encontram e dizem: venha ser o nosso chefe. Jefité, agora de bastardo, passa a ser comandante. Jefité, de usurpador, agora passa a ser o guerreiro. Jefité, de filho da, ele passa a ser filho de. Jefité, de esquecido, ele passa a ser lembrado. Vai se colocando de pé só para parecer que vai terminar. Olha para mim. Ele saiu pela porta de trás, diz o texto, mas ele vai entrar pela porta da frente. Ei! Ele foi mandado embora e ele saiu como um intruso. Agora ele vai voltar como um comandante. Ei! Ele foi mandado embora por causa do seu porém, mas agora vai ser reentregado por causa do seu mais. Presta atenção. A medida, presta atenção nisso. A medida da honra sempre vai superar a medida da desonra. Eu vou repetir para que alguém possa entender. A medida da honra sempre vai superar a medida da desonra, porque aonde houve desonra, Deus estabelece dupla. Salmo 126 e eu termino.
Aqueles que semeiam com lágrimas colherão com júbilo. Aqueles que saem chorando enquanto lançam as suas sementes voltarão com cânticos de alegria, trazendo nas mãos os seus peixes. Pelos lugares que Jefité um dia passou, chorando, humilhado, envergonhado, entristecido, esquecido, desamparado, ele vai voltar pelos mesmos lugares. Só que agora vai ter um novo coro. O valente está voltando para casa. O guerreiro está voltando para o lar. O filho está voltando para a mesa. Aqueles lugares em que você passou chorando, você vai visitá-los, mas agora vai ser sorrindo, porque o tempo de cantar chegou. Coroa ao invés de cinzas, óleo de alegria ao invés de pranto. Deus está te dizendo: tinha lágrima caindo dos teus olhos, não tinham? Mas também tinha semente caindo das tuas mãos. Deus me pede para te dizer que porque você no teu pior momento creu. Deus me pede para te dizer que porque no teu pior momento você confiou. Deus me pede para te dizer que porque no teu pior momento você acreditou, você não mudou a tua postura. Deus me pede para te dizer que porque no teu pior momento você não desistiu. Ele vai honrar a tua perseverança, Ele vai honrar a tua confiança, Ele vai honrar a tua fé, Ele vai honrar a tua persistência. Oh, expulso pela família, escolhido por Deus. A família o roubou, Deus o restituiu. Sem filiação na terra, mas com a família nos céus. Rejeitado pelos homens, aceito por Deus. A tua origem não determina. A tua origem não determina a tua promessa. A tua origem não determina o teu destino. A tua origem não determina o teu futuro. Eu termino aqui. Jefité, de rejeitado a herói. Jefité, de rejeitado a herói. Sabe onde o nome de Jefité foi parar? Sabe onde o nome desse homem foi parar? Daquele que foi rejeitado, daquele que foi esquecido, daquele que foi humilhado, daquele que foi expulso, daquele que foi odiado. Sabe onde o nome desse homem foi parar? Na galeria dos heróis da fé. Hebreus capítulo 11. Sabe onde o nome desse homem foi parar? Na mesma prateleira de nomes como Abraão, Isaac, Jacó, José, Noé. Deus riscou o nome de Jefité da lista dos rejeitados e colocou o nome dele na galeria dos heróis da fé. Deus está riscando o teu nome da lista dos rejeitados e está colocando o teu nome na galeria dos heróis da fé. Deus está riscando o teu nome da lista daqueles que foram feridos e está colocando o teu nome na galeria dos heróis da fé. Deus está riscando o teu nome da lista dos abandonados e está colocando o teu nome na galeria dos heróis da fé. Deus está arriscando o teu nome da lista daqueles que foram injustiçados e está colocando o teu nome na galeria dos heróis da fé, 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 da fé. Oh!
Olha para mim. Olha para mim. Olha para mim. Na vida tem 3 coisas que você não pode decidir. Na vida tem 3 coisas que você não pode escolher. Você não pode escolher os pais que teve. Você não pode escolher a família que veio. Você também não pode escolher o nome que te colocaram. Mas nessa noite, nessa noite, você pode escolher como vai ser daqui para frente.